meus bombones, coisas lindas do meu coração. Gente, olha, realmente eu ando muito cansada, né? Porque eu corro pra lá, corro pra cá, faço isso, faço aquilo. Mas aqui com vocês, né, meus bombons? E hoje eu trago pra vocês todos, o tema do Pajubá. Gente, se fala Pajubá, né? Mas na minha época, as monas diziam Bajubá, com B, não? Mas eles põem Pajubá, como muda tudo. Mas, bom, correto ou incorreto, Pajubá, Bajubá, é tudo mesmo. Na minha época, todas elas diziam Bajubá, com B, né? Mas é Pajubá com P, né? Bom, então, pessoal, o tema do Bajubá, do Pajubá, como queira chamar, da preferência de cada um, né? Esse tema, pessoal, foi um tema, na minha época, né? Foi um tema criado por elas, a ditadura, na estúpida ditadura, porque para mim, toda ditadura é estúpida. E os ditadores também, os criadores dela também são outros estúpidos. Então, o tema desse linguagem, desse dialecto, né, que é o Bajubá das Monas, o Pajubá das Monas, foi criado na ditadura, tá, gente? Inspirado no Yorubá e Nagô. Então, eu vou ensinar para vocês coisas. Bom, foi segredo durante todo o tempo. Utilizava muitas vezes em conflito com os talibã, tudo, sempre conversava entre elas, os talibã não entendiam, né? Os talibã entendiam algumas piscas, mas não tudo, né? Porque as monas eram muito rápidas, né? Então, gente, desacuenda, se usava muito desacuenda da revoar. Vem aqui, mona. Desacuenda, sai fora, mona. Desacuenda com os talibã. Tá aí. Sai correndo que a polícia chegou. Ou a polícia tá aí, né? É que são tantas, gente. É um dialecto completo, né? E claro, ficar falando tudo é meio difícil, né? Meio difícil, mas é muitas palavras, né? A Cuendaneca do Ocó. É que é complicado também traduzir algumas coisinhas, né? Porque é difícil pra mim, né? A Cuendaneca do Ocó, a Neca do Ocó Taudara, a Neca do Ocó Matinho, né? Ou Aqué, vocês sabem que é dinheiro, né? Aqué Matinho, pouco dinheiro, Aqué Odara, muito dinheiro, né? Passar o cheque, né? Passar o cheque, cagar, gente, não é assinar um cheque não, tá? Cagar. Esse é um pouco horroroso, né? Determinadas palavras, mas as monas usavam, né? Ou elas usavam muito o cheque, né? Vou passar o cheque. O desacuenda que é cheque, né? Então, bosta, né, gente? O desacuenda que é bosta, né? Coisas assim, né? Então, a Cuenda está de Oju, está cuidando de Oju. Oju sempre estava de rabo de olho, né? De Oju, ela estava olhando, observando, né? A Mapota de Oju, aquela mulher tá olhando, né? Ela tá olhando, na intenção, né? Porque aquela coisa, quando a Cuenda tá de Oju na intenção da Mona. Quer dizer, tá de Oju na intenção da Mona, depende. Na intenção da Mona querendo aquendar a Mona, querendo sair com a Mona, fazer um programa com a Mona, ou incluso da Elsa na Mona. Aí está o babado, né? Porque aí é onde a gente tinha que interpretar tudo. Quando dizia desacuenda, que está cuidando de Oju, e é babado. Ou então se já a Elsa vai gritar, né? Então quando eu dizia a Elsa vai gritar, todas já ficavam atentas, né? Por quê? Porque alguma ia ser ajoelhada, né? Que é o mesmo que a Elsa, né? Ou iam dar a Elsa em alguma. Era babado, gente. A minha época era muito babado, meu. Era babadíssima a minha época. Era uma época frenética, né? No qual também o Ilê, a cadeia, né? O Ilê, ela sempre dizia, a Mona tá no Ilê. A Mona desacuendou do Ilê. A Mona cuendou no Ilê, né? Quer dizer, a Mona foi pra cadeia, a Mona saiu da cadeia. Coisas assim, né, gente?
Bom, os alibãs, vocês sabem que são polícia, né? Que isso foi o primeiro que eles já detectavam, não? Quando a gente gritava com elas, gritava mais. Eu simplesmente sabia, porque escutava todas elas, né? Mas quem gritava mesmo era a Alibã. A Débora, incluso, uma vez, aí na Augusta, tadinha, ela, ela me chama de Grace, ela não me chama de Estrela, não. Pra vocês verem, queriam me pôr um nome, eu não deixei. Mona desacuenda, Mona, o Salibã, que Mona é essa, meu Deus do céu, corre, mas Débora, eu não tô fazendo nada, filha, Mona, eles vão te levar igual, mesmo que você não esteja fazendo nada, e era certo, sabe, então eu ia tão disfarçadamente, poxa vida, tava caminhando com elas, tava aí, no meio delas, tudo sem fazer o que elas faziam, mas estava aí, né, gente? Eu tava aí, eram minhas amigas, eu gostava delas, e o único dia que eu tinha livre, eu ia pra lá, gente, eu escapava também, né? Eu escapava de umas poucas e boas, né? Porque eu corri muito risco aí também, né? Tá no meio delas, quer dizer, você é igual a elas, né? Mas não era isso, né? A minha cabeça era totalmente diferente, né? Eu escutava todas elas falando, ria com elas, sabe? A gente se divertia, né? A Maiara, a Gláucia, né? Eram muitas, né? Cada dia eu conhecia 4 ou 6 novas, né? E elas vinham tudo. Ai, essa é tua amiga, Roberta? Sim, sim. Oh, ai, Gláucia, essa é tua amiga? Sabe? Então era legal, né? Era legal tudo, mas quando chegava as virgulinas já era babado, né? Quando babado, confusão, né? E muitas outras coisas, né, gente, do Pajubá, não? Como, por exemplo, o chuchu, que você sabe o que são, né? Chuchu, né? Não é verdura não, hein, gente? Chuchu, é pelo, né? É barba, pelo, isso é chuchu, cabelo na perna, chuchu tá gritando, né? Quer dizer, quando dizia, né? Olha como o espanhol já tá metendo pelo meio, né? Quando elas diziam, o chuchu da Mona tá gritando, quer dizer que a barba daquela trans estava gritando, né? Porque era uma época bem difícil, né, gente? Algumas podiam fazer eletrólise e outras não podiam fazer eletrólise, né? Graças a Deus, como nunca tive esses problemas, porque não nasceu, hein? Não nasceu, graças a Deus. Não nasceu esses pelos no meu rosto, graças a Deus. Foi os hormônios que me ajudou, né, gente? E muitas outras coisas, né? Elas usavam, o dialecto era constante, claro, vão emendadas com palavra em português, né? E aí é onde você tem que montar. Claro, quando eu já sabia o dialecto, todas sabiam o dialecto, então eu não tinha que montar nada, nenhuma frase, né? A gente sabia o que significava tudo, né? Apesar que uma frase, por exemplo, de 10 palavras, a metade era pajubá. A metade era pajubá, então se a gente sabia todas essas palavras, o significado das palavras, então muitas vezes chegava a frase inteira em pajubá. Muitas vezes, hein? Quando via risco de uns alibã, o babado de Elsa mesmo entre as monas, aí a frase inteira completa, púmpero, claro. As monas da Elsa também sabiam pajubá. Aí está o problema. Muitas outras coisas, né? É que são tantas palavras, são bastante, gente. Bastante. Muitas. Claro, eu tenho que estar conversando em Bajubá, para poder lembrar de todas as palavras, né? Mas você tem que falar no Bajubá. Você tem que acuendar no Bajubá, né? Se você acuenda no Bajubá e começa a sair todas as palavras. Mas é um dialecto que eu aprendi quando praticamente tinha 13 anos no meio delas, né? Escutando elas. A Roberta me ensinou muito, a Gláucia me ensinou muito, a Carla me ensinou muito. Então, muitas delas me ensinaram, né? A Stephanie. Então, a Kelly também me ensinou muitas, né? Então, eu já peguei. E eu, como tenho muita facilidade também para aprender idiomas, bom, ele não se trata de um idioma, é um dialecto, né, gente? Então, é o papapum, por exemplo, que é o revólver, né? O dum-dum. Gente, era babado, né? Aquendo dum-dum com 2 papapum. Claro, quem não sabe, não sabe, né, gente? Mas é aquela coisa, né? Aquendo dum-dum com 2 papapum. Aquendo ocó com papapum, né? E eram coisas assim, né, gente? Então,
a gente sabia todo o significado quando elas falavam as frases todas, né? Tudo. O Edi, você sabe o que é o Edi, né? Claro que você sabe o que é o Edi, né? O Edi. Então, é muita coisa. A Nina. E, acho que são muitas coisas, gente. Muitas palavras, muitas palavras. Mas realmente foi um dialecto criado naquela estúpida, como eu falo, estúpida ditadura, né? Porque a ditadura foi... toda a ditadura é uma estupidez, né? Que está governada por estúpidos ditadores, né? Que são muitos deles, né? É horrível, né? E viver uma ditadura, gente, como a gente viveu, não era fácil não, gente. Era aquela coisa, né? Era surras, era prisão injusta, detenção injustas, né? Algumas fazia por onde, mas e as inocente que não fazia absolutamente nada, né? Era muito injusto, né? Era surra, era, sabe, aquelas mangueiras de bombeiro dentro da cadeia mesmo, aí disparada aquelas mangueiras, aquela água com pressão te derrubava no chão, gente. Elas me contavam, né, que chegava a cair, e monas com silicone, com altura e tudo, mas a pressão da mangueira era tão forte que derrubava elas contra a parede e tudo, fazia ferida no corpo, tudo isso. Quem fazia essa época daquela maldita ditadura, né? E infelizmente ainda existe países que têm ditadura, né? Eu acho que sim, né? China, por exemplo, é um país com uma ditadura, né? Coreia, sabe? Bom, é que eu não gosto de falar dessa gentalha, porque pra mim todo ditador é gentalha, nenhum vale nada, nenhum presta, né? Nenhum presta. Claro, porque só faz maldade, né? Você já viu um ditador bom? Eu nunca vi, nenhum. E Espanha também teve um ditador, Francisco Franco. Claro, Francisco Franco também foi um ditador, sabe? Assim como o Pinochet foi outro ditador em Argentina e muitos outros. Todas essas pragas todas, né? Mas cada vez vai avançando mais e vai acabando todo esse inferno de ditadura, né? Mas o tema esse do Pajubá, gente, foi realmente criado em plena ditadura, né? Como uma espécie de escudo para elas poder dialogar sem ser intervenida ou reconhecida, o que elas estavam falando entre elas todas, pela polícia principalmente, tá? Já não era nem por... Bom, também em parte pela sociedade, que a gente era muito marginalizada pela sociedade, mas é como eu já falei, todas eram marginalizadas por culpa dessas infelizes também, muitas delas que cooperaram para que isso acontecesse, né? Porque se a gente tivesse feito as coisas desde um princípio bem, talvez a sociedade já tinha um aceito muito melhor desde o princípio e hoje seria a maravilha das maravilhas, né? Mas não foi assim. Elas cooperaram também para fazer as coisas erradas, então, claro, a sociedade o que fez? Não jogou água em cima, não, foi mais fogo em cima, né? Então aí é onde queimou a maioria, quase todas, porque todas somos marginalizadas, todas, né? Simplesmente por ser mulheres trans. Mas o tema do Pajubá era isso, gente, era uma forma de formar uma espécie de escudo protetor dentro da linguagem nossa, para não detectar, a sociedade não detectar, não, a sociedade eu me refiro, né, todos os que não estão dentro, né, do mundo trans, do mundo homossexual, do mundo gay, tudo isso, né, então... Elas criou o dialecto justamente para se defender de tudo isso e da polícia incluso, né? Só os que estavam dentro mesmo que reconheciam, né? O Pajubá, e o Pajubá era isso, né? O Picumã, que elas também falavam do Picumã, a coen do Picumã da Mapô, vou desacoendar o Picumã dessa mona, vou dar a Elza nesse Picumã, o Picumã sempre foi cabelo, né, gente? O Picumã é o ó, porque o ó sempre é tudo pior. Quando você fala o ó, isso é ruim pra dedéu, né? Isso é o ó. Isso tá o ó, né? Desacuenda que é o ó. Era assim que a gente se comunicava, né? Ou quando via uma babadeira, uma virgulina, mona, desacuenda que a mona é o ó. Desacuenda a mona que a Elza vai gritar. Quando eu dizia desacuenda que a Elza vai gritar, olha, de verdade, eu ficava até temblando, né? Porque, claro...
pequenininha, porque eu era pequenininha, baixinha, né? Pequenininha, eu cresci depois dos 20 anos, foi incrível, gente. Eu era muito baixinha, né? Eu era bastante baixinha. Acho que eu não tinha nem 1,5 m. Eu era baixinha. E hoje eu tenho 1,78 m. 1,78 m, hein? Eu sou alta. Quase 1,78 m. Sim, 1,78 m. Para 78. 1,78 m. Então, diz a cuenta que essa mona é o né? A cuenta já vem babado. Olha o babado da mona, né? Babadinho. Eu usava todo o dialecto das monas do Pajubá, se usava, gente. Se usava sempre, sempre. Eu levo muito tempo, não se pode esquecer, claro que não se esquece, né? Mas eu levo muito tempo sem falar o Pajubá, né? Mas eu, às vezes, me acordo muitas coisas do Pajubá, sabe? Agora, se eu estiver conversando com monas mesmo no Pajubá, se me vem tudo na cabeça, novamente, eu falo com elas totalmente em Pajubá. Né? Mas, claro, é aquela coisa, se você não pratica uma coisa, às vezes eu estava esquecendo o próprio português, meu Deus do céu, e foi graças a vocês que eu pus em prática o português e voltei a falar. Levava mais de 30 anos sem falar o português, então tudo estava espanholizado na minha cabeça, né? E era difícil para mim, nossa senhora, se vocês verem o princípio dos meus vídeos, era super difícil, eu tinha que pensar na palavra, não saía, gente. Vinha todas, vinha em inglês, vinha em todos, em espanhol, vinha em todos, até em grego antigo vinha, mas não vinha em português. É complicado, né? Mas o tema do Pajubá é isso, tá, gente? Que eu queria gravar esse vídeo para vocês, saber que foi criado praticamente na ditadura, né? Na época da ditadura, foi criado na época da ditadura, que vem do Yorumbá e Nagô. Ah, então nasceu aí o dialecto das monas e foi aonde elas usavam justamente para se defender tanto da sociedade como defender dos Zalibã, né? Principalmente dos Zalibã, né? Então, quando os Zalibã já arrastava elas, já judiava e tudo, e aí incluso elas sabiam, né? O F, por exemplo, né? Eu não falava o nome, porque, claro, a polícia estava em cima, né? Desacuenda que é o AF, né? A F era o Fleury, né, gente? Aquele maldito, né? E muitos outros filhos de Satanás. Eles eram ruins mesmo, gente. Ruim mesmo. E quando o Jânio Quadros foi eleito com essa praga, ele foi eleito presidente da República e renunciou a essa praga, né? Ele renunciou. Eu não sei o que aconteceu, que ele renunciou. E logo depois se elegeu de novo para ser prefeito de São Paulo, aquela praga. Foi em 85, né? 85 tava aí. Nossa Senhora. Então aquela praga pôs um símbolo da vassourinha, né? De limpar a cidade, né? Mas aquilo não era limpeza, não. Aquilo lá era como se fosse um genocídio daquele infeliz, né? Aquilo não era limpeza, aquilo era um genocídio. E muitas coisas passaram aí, né, gente? Passaram aí muitas coisas horríveis. Muitas pessoas foram mortas, nem se deram conta, mas muitas pessoas padeceram na mão desses infelizes, né? Aqueles crimes escalados, foi coisas bem por aí, né? E isso é o que eu queria falar para vocês do Pajubá, tá? A gente tem muita palavra, né? Mas claro, tinha que, vamos falar tantas palavras ou escrever tantas palavras para vocês aprenderem, né, gente? Mas o tema é esse, tá, meus amores? Assim que, para você saber um pouco desse mundinho do Pajubá, da língua das... Eles falam a língua das monas, dialecto das monas. Bom, é possível que seria isso mesmo, tá, meus anjinhos? Assim que um beijo, um cheiro gostoso para todos vocês. E vou desacuentar. Porque a mona tá já derrotada, né? Tô derrotada de cansaço. Amo todos vocês, tá, meus anjinhos?